Olá, ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma Palavra de Deus e hoje nós vamos falarmos sobre o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira trindade. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que opera em cada um de nós, de acordo quando nós damos legalidades a Ele para atuar em nós e até mesmo fazer morada em nós. Pois a palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas se nós não darmos lugar ao Espírito Santo de Deus para fazer morada em nós, outros espíritos malignos farão morada. A Bíblia diz que quando uma pessoa que está firme na presença de Deus, ela sai da presença de Deus e volta a fazer as coisas erradas que ela fazia antes, volta mais 7 demônios para a vida da pessoa. Então, com um que já tinha inteira 8 demônios atuando na vida da pessoa, porque a Bíblia vai dizer que ele sai, passeia pela terra e vê a casa vazia, ele entra e faz morada. A casa é o nosso corpo. Se o corpo não tem o Espírito Santo, espírito maligno vai fazer morada. Então, se o nosso corpo foi declarado dentro das Escrituras Sagradas, que é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que fazer morada dentro de cada um de nós. A Bíblia, ela nos ensina vários aspectos sobre ter o Espírito Santo agindo na nossa vida. Primeiramente, a pessoa ela tem que buscar firmemente a presença de Deus. Ela tem que estar firme e constante na presença de Deus. Ela tem que orar, ela tem que ler a Bíblia, ela tem que meditar na palavra de Deus. A própria Bíblia vem trazendo para nós a palavra de Deus, dizendo que nós devemos meditarmos neste livro de dia e de noite, o que significa estar sempre meditando na palavra de Deus para que nós possamos ganhar conhecimento e sermos cheios da sabedoria e do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Do contrário, se não houver busca, Deus não será encontrado. E se não abrir o teu coração para Jesus entrar, Ele não vai entrar. Uma vez você não buscando Deus, não recebendo Jesus, o Espírito Santo de Deus não estará habitando dentro de você. O seu corpo vai estar aberto para qualquer tipo de maligno entrar no seu corpo. Qualquer espírito maligno que anda rodeando pela terra, ele encontra a casa vazia, ele vai entrar e fazer morada, ao invés de ser o Espírito Santo de Deus. E como as pessoas dão legalidades, é quando começam a fazer as coisas erradas e por isso o maligno entra. E como a pessoa dá legalidade para o Espírito Santo? É quando a pessoa começa a buscar a Deus, lê a Bíblia, está em santificação, na presença de Deus. Algo maravilhoso e tremendo nós estamos aprendendo hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Eu vos saúdo na santa paz de Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o evangelista Luiz Alberto. O Espírito Santo. O Espírito Santo e a sua obra. Ou o Espírito Santo e sua obra. Que preciosa promessa Cristo fez aos seus discípulos pouco antes da sua crucificação. Você sabe? Você sabe qual é a preciosa promessa que Cristo fez a seus discípulos pouco antes da sua crucificação? Jesus disse assim, ó: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está lá em João 14, versículo 16. Aqui
Jesus está dizendo que ele vai para o Pai, mas os discípulos não iriam ficar órfãos, não iriam ficar abandonados, largados, desamparados. Ele ia para o Pai, mas ele ia falar com o Pai para enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo iria vir para confortar o povo, consolar o povo, depois que Jesus fosse para o céu, né? Então, o que acontece? O que nós podemos entender dentro da palavra de Deus é algo maravilhoso e surpreendente, que mostra claramente para mim e para você o quanto Deus é importante na nossa vida e o quanto nós precisamos de Deus. É algo muito interessante quando meditamos na palavra de Deus, que Jesus ele não deixou os seus discípulos órfãos. Ele não deixou eles abandonados, desamparados, mas ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu voltarei para vos levar para mim mesmo. E aonde eu estiver, vós também estarás comigo. Mas uma coisa eu garanto a vocês: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar só. Vocês não irão ficar sós. Interessante. Hoje, muitas pessoas dizem: parece que Deus me abandonou, parece que Deus não ouve a minha oração. Eu quero dizer para você, Deus não abandonou ninguém. Ele não desamparou ninguém. As pessoas é que se afastam de Deus devido aos seus pecados, devido às coisas erradas que fazem. Elas se afastam de Deus, e uma vez elas se afastando de Deus, Deus fica distante dela. Porque para que eu possa trazer a presença de Deus para a minha vida, eu tenho que me aproximar dele. Porque se eu me afastar dele, a cada dia mais, ele estará afastado de mim. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, vai dizer que o rei Asa, ele se tornou idólatra. Ele levou todo o povo, melhor dizendo, ele levou todo o povo à idolatria. Presta atenção. O rei Asa se tornou um idólatra. E uma vez ele se tornando idólatra, ele levou todo o povo à idolatria. Só que isto é um pecado muito grave diante de Deus, a idolatria. Se você não sabe, fique sabendo. É um pecado muito grave a idolatria. Pessoas que idolatram uma a outra aí, pessoas que vivem de idolatria. Então a idolatria é algo que não agrada a Deus e Deus não gostou desta situação. Aí Deus envia o profeta para falar com o rei Asa a seguinte coisa: olha, Asa, o Deus Todo-Poderoso de Israel manda te dizer hoje que Ele está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Mas se vocês os deixar, Ele também vos deixará. Olha como é as coisas. Então o povo está com Deus. Enquanto o povo está com Deus, Deus está com ele. Mas se deixou Deus, Deus também deixará. E nós entendemos lá em 2 Crônica, no capítulo 15, 2 Crônica, capítulo 15, que o povo passou por muitos problemas. Ninguém poderia entrar naquela cidade, ninguém poderia sair, pois Deus os conturbou. Eles ficaram conturbados. Sabe o que é uma pessoa conturbada? A pessoa louca, a pessoa não sabe o que está fazendo. Eles ficaram conturbados e começaram até mesmo a se matar uns aos outros. As coisas ficou muito ruim lá, porque eles ficaram sem Deus, ficaram sem profeta para ensinar eles, ficaram sem Deus, ficaram sem nada, ficaram abandonados, largados, porque abandonaram a Deus, saíram da presença de Deus. Uma vez a pessoa saindo da presença de Deus, se afastando de Deus, Deus também se afasta dela. Ela se torna alvo fácil para o inimigo da sua alma. É o que nós estamos dizendo aqui sobre esta mensagem do Espírito Santo, a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo e sua obra. Enquanto nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, o maligno não pode atuar na nossa vida. Mas se nós não temos o Espírito Santo de Deus, o maligno começa a atuar na minha, na tua, na nossa vida. Isso começa a causar muita destruição, muitas coisas ruins acontecem. Então, é bom que sempre dá lugar, legalidade ao Espírito Santo de Deus
para que faça morada no seu corpo, porque o seu corpo é morada do Espírito Santo, como a própria palavra de Deus já diz para nós. Aí nós entendemos aqui a promessa preciosa que Cristo fez a seus discípulos antes da sua crucificação, que foi: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14:16. Agora nós vamos entender aqui algo muito importante. Quem é o Consolador e o que ele faria? Quem é esse Consolador, o qual Jesus Cristo estava falando para os discípulos, queria enviar um Consolador? E quem é o Consolador e o que ele faria? Vamos saber o que o Consolador faria? O Consolador nós sabemos que é o Espírito Santo. Vamos saber o que o Espírito Santo vai fazer? Bom, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Olha que interessante. Quem é o Consolador e o que ele faria? Nós entendemos aqui que o Pai iria enviar o Consolador em nome de Jesus Cristo. E o que esse Consolador faria? Ele iria nos ensinar, está nos ensinando todas as coisas. Nós não aprenderíamos nada se não for através do Espírito Santo. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Quando Deus fala que enviaria o Espírito Santo, era para nos ensinar e falar as coisas que iriam vir ainda, as coisas que estão por vir. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe de nada, ela não será revelada por Deus, ela estará vagando na terra, ela será como uma folha seca, levada pelos ventos das ondas do mar, sem direção. Assim é uma pessoa sem o Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu vou falar para o Pai, para ele enviar o Consolador, aí nós estamos estudando quem é o Consolador, o que ele faria, e nós sabemos que ele veio para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Deus havia dito e o que Deus vai fazer ainda nesta geração. Por isso eu chamo a tua atenção neste momento, para que você venha entender que sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa não pode viver. Se ela não tiver o Espírito Santo de Deus dentro dela, pode acreditar que o espírito maligno está agindo na vida dela. Aleluia. Porque o mundo não pode recebê-lo. Interessante. Quando Deus envia o Espírito Santo, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não entende as coisas do Espírito. O mundo não vive o espiritual, o mundo vive as coisas mundanas. E por isso o mundo não vai receber o Espírito Santo devido às coisas que eles fazem. É devido que é chamado mundo. Vive as coisas mundanas e não vivem as coisas espirituais. Porque o mundo não pode recebê-lo. Vamos entender? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aprendeu? É por isso que o mundo não recebe o Espírito Santo, porque não o conhece. Aleluia. Não vê, nem o conhece, como está em João 14:17. O mundo não conhece as coisas espirituais. O mundo não conhece as coisas de Deus, porque vive no mundinho, vive no mundo, e não vive as coisas espirituais de Deus. Uma pessoa que não vive as coisas espirituais de Deus, como ela vai receber o Espírito Santo, que é algo espiritual? Algo espiritual é aquilo que você não vê, mas que você sente, que atua na tua vida, que faz algo maravilhoso acontecer, que faz transformação de vida. A Bíblia declara para mim e para você que o homem não pode convencer outro homem do pecado, mas sim o Espírito Santo. Olha como é importante esse estudo que nós estamos tendo aqui hoje do Espírito Santo. Muitas pessoas hoje nas igrejas não falam mais do Espírito Santo e por isso não está acontecendo mais milagres dentro das igrejas. Porque quando não tem o Espírito Santo, não tem milagre. Nós sabemos que a Bíblia declara lá em Atos dos Apóstolos que só vai acontecer milagre depois da descida do Espírito Santo. Ok? Então, se não tem o Espírito Santo de Deus,
não tem milagre, nada vai acontecer, as coisas vão ficar de pior a pior e as pessoas nunca vão entender nada e não vão saber nada, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas e nos mostra as coisas que hão de vir. Então aqui nós entendemos por que o mundo não pode receber. Porque ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece. Como está em João 14:17. Quão íntima é sua união com os crentes. Interessante, né? Como é íntima a comunhão do Espírito Santo com os crentes. Aqui nós entendemos, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós, tá vendo? Essa intimidade nós temos com o Espírito Santo quando ele habita em nós. Ele faz morada em nós. Quão íntima a sua união com o crente, com os crentes, melhor dizendo. Porque o crente verdadeiro conhece, porque ele habita dentro de cada um de nós e estará com nós, com todos nós, como está em João 14:17. A presença de quem o Espírito Santo traz ao crente. E aí, você sabe? A presença de quem o Espírito Santo traz ao crente. Ele fala que não vai nos deixar órfãos. Se ele não vai nos deixar órfãos, meus amados irmãos, a presença conosco é o Espírito Santo. Vamos entender aqui. A presença de quem o Espírito Santo traz aos crentes. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outra vez. O Espírito Santo, ele está conosco, ele ficou conosco, Jesus foi para o Pai. Mas a lembrança que sempre o Espírito Santo de Deus vai trazer ao meu e ao teu coração é que Jesus volta, que Jesus voltará. Aleluia! Fale comigo, Jesus voltará. Jesus está voltando. Essa é a esperança que o Espírito Santo de Jesus traz ao nosso coração. Porque ele ficou, Jesus foi para o Pai, mas o Espírito Santo sempre vai trazer a lembrança no nosso coração que um dia Jesus vai voltar, porque Jesus não nos deixou órfãos. Ele disse, voltarei para vós outra vez, como está em João 14:18, para que você possa entender a promessa de Deus sobre a nossa vida. Que promessa se cumpre assim? Você sabe? Bom, nós vamos entender. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. E também João 14, 21 e o 23. 21 ao 23, melhor dizendo. Olha como é interessante nós entendermos a palavra de Deus e poder conhecer melhor o Espírito Santo de Deus. E como Jesus busca, por meio do Espírito Santo, entrada em todos os corações. Como Jesus busca, por meio do Espírito Santo, a entrada em todo coração. Vamos saber. Nós entendemos que uma vez nós meditamos, por muitas das vezes nós meditamos, melhor dizendo, na Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, que Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro, eu cearei com vocês e vocês cearão comigo. Mas se a pessoa não abrir a porta, Jesus não pode entrar, não é verdade? É por isso que é necessário abrir a porta do teu coração para que o Espírito Santo de Deus habite no seu corpo. Olha como é importante. Como Jesus busca por meio do Espírito Santo entrada em todo o coração. Aí nós entendemos assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, como está em Apocalipse 3, versículo 20. Jesus, ele está querendo que o Espírito Santo habite. Ele está querendo, aleluia, buscar a entrada no teu coração através do Espírito Santo, como nós estamos aqui, através desta palavra, através deste estudo. E o Espírito Santo hoje está nos dando sabedoria espiritual diretamente de Deus, do trono de Deus, para que nós possamos entender a palavra, entender o Espírito Santo, entender o Espírito Santo e a sua obra.
Aleluia. E por que era necessário que Cristo partisse? Era necessário que Jesus Cristo partisse dessa terra, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Era necessário que Jesus Cristo partisse dessa terra e fosse para o céu. Porque Jesus, quando ele foi crucificado, ele entregou o último suspiro ao Pai e partiu, foi embora. Ele foi para o céu. E por que era necessário que Cristo partisse? Por que foi necessário que Jesus Cristo fosse embora dessa terra? Nós vamos entender dentro da palavra de Deus. Eis que Deus é bom e sempre foi bom, tá? Nunca se esqueça disso. Mesmo ele estando lá, ele enviou o Consolador para estar conosco. Vamos entender aqui. Por que era necessário que Cristo partisse? Aí está escrito: eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e vulo enviarei. Olha só, se ele for, ele enviará o Espírito Santo. Então era necessário que Jesus fosse, para que ele enviasse o Espírito Santo para estar conosco hoje. Porque se Jesus não fosse para o céu, imagina para onde Jesus iria. Ele sendo filho de Deus, com certeza, ele iria voltar para o lugar dele. Nós sabemos que a Bíblia é bem clara, que nos ensina que Jesus, filho de Maria, presta atenção, filho de Maria, ele saiu do ventre de uma mulher. Mas através de ter saído do ventre de uma mulher, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Sendo assim, a Bíblia declara que Jesus esvaziou de si e tomou forma de homem. Ele era o Espírito de Deus que estava aqui. Ele esvaziou de si, tomou forma de homem, mas ali dentro é o Espírito Santo de Deus. Sendo o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus volta para Deus. Tenta entender o mistério. O Espírito Santo que estava em Cristo, Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, ele vai para o Pai, chega no Pai: Pai, eu posso enviar o Espírito Santo para cuidar daqueles que o Senhor me deu, porque eu não quero perder nenhum daqueles que o Senhor me deu. Aí Deus fala: meu filho, eu vou enviar o Consolador para consolar o povo enquanto você não volta. É por isso que nós sabemos da promessa que Jesus iria voltar. É uma promessa, e a promessa de Deus toda se cumpre. Tem pessoas que ainda pensam: será que Jesus vai voltar? Qual foi? Eu vou perguntar a você: qual foi, entre todas as promessas escritas na Bíblia Sagrada, que são muitas as promessas, qual delas não se cumpriram? Fala para mim. Todas se cumpriram, né? Pois a Bíblia declara que nenhuma das palavras de Deus caíram por terra, todas se cumpriram. Então acredite, essa também vai se cumprir. Essa promessa, olha aqui, chega bem pertinho de mim aqui. Esta promessa também irá se cumprir, porque a promessa de Deus é a promessa que há de voltar o nosso Senhor Jesus Cristo, é promessa. E a Bíblia declara que o dia, a hora, os tempos, nem o próprio Senhor Jesus sabe, e nem os anjos. Imagina você, somente o Pai sabe. Então é uma promessa que vem de Deus. E como pode as pessoas duvidarem da promessa de Deus, dizendo: será que Jesus vai voltar? Isso, no meu modo de pensar, é duvidar da promessa de Deus, sabendo nós que todas as promessas de Deus se cumpriram e se cumprem ainda hoje. Na nossa vida ainda se cumprem todas elas. Aí nós entendemos porque era necessário que Cristo partisse, não é verdade? Era necessário, porque se ele não fosse, né, se ele não partisse, o Espírito Santo não seria enviado e nós estaríamos aqui como? Largados, abandonados e desamparados. Então era necessário que Jesus partisse. Sim, era necessário que ele fosse para junto de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje ele está lá, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, sendo o nosso sumo sacerdote,
intercedendo por nós. Que haveria de fazer o Consolador quando viesse? E aí? Nós vamos entender. O que haveria de fazer o Consolador quando viesse? Bom, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Olha o que o Espírito Santo, a obra, essa é a obra do Espírito Santo aqui na terra. Tá? Enquanto Jesus não volta, a obra do Espírito Santo é essa. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Aleluia. Essa é a grande obra do Espírito Santo. E nós falamos muitas das vezes sobre título. Título disso, título daquilo, título não sei de quê. Dentro da igreja tem tantos títulos. E título do Espírito Santo. Que outro título é atribuído ao Consolador, que é o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só, João 15:26. O Espírito Santo dará testemunho de Jesus através das obras as quais Jesus fez e ainda faz. E nós trazemos para nós também, porque nós temos que ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunha das coisas maravilhosas que Jesus fez e faz ainda hoje na nossa vida. Somos testemunhas de Deus, testemunha de Jesus, testemunha do Espírito Santo de Deus, das maravilhas quais Deus faz na nossa vida, Jesus faz na nossa vida, o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Que outro título é atribuído ao Espírito Santo? Que outro título é atribuído ao Espírito Santo? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Jesus disse que ele iria enviar o Consolador da parte do Pai. Tente entender. O Espírito da verdade, tá? Fala da verdade. A verdade é algo muito importante. Por isso devemos nos afastar da mentira e viver a verdade. A Bíblia declara que a mentira é do diabo, pois o diabo é o pai da mentira e não se firmou na verdade desde o início. E por isso é o pai da mentira, e todos que mentem fazem parte da mesma imundície do diabo. Não é verdade? O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então vai dar testemunho do Senhor Jesus. O que disse Jesus que haveria de fazer o Espírito Santo da verdade? Você sabe? O que disse Jesus que haveria de fazer o Espírito Santo da verdade? Vamos entender então, se você não sabe, vamos aprender, não é verdade? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Preste atenção. Porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido. Preste atenção. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que maravilha. Aí eu falo para você, se uma pessoa não tem o Espírito Santo, como ela vai viver? Como ela vai viver? Ela vai ser uma pessoa sem esperança, sem sentido, sem noção. Uma pessoa perdida, desamparada. Uma pessoa sem o Espírito Santo, sem Deus, é assim. A Bíblia diz aqui que é o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar e nos mostrar todas as coisas que há de vir, nos preparar para os dias ruins, para os dias maus. Imagina uma pessoa que não tem o Espírito Santo, como é que ela vai estar preparada para o dia mau, para as coisas que hão de vir sobre a vida dela? Como é que ela vai enfrentar as coisas ruins, os problemas, as dificuldades?
e tantas coisas ruins que vêm de encontro com a sua vida. Preste atenção, não faça isso. Busque a presença de Deus, não se afaste de Deus. Deus é o único que pode te abençoar, que pode te dar saúde, paz, tranquilidade. Pode abençoar o teu lar, a tua família. Não se afarte de Deus, não se afarte do Espírito Santo. Não deixe o teu corpo ficar vazio, uma casa vazia, para que o inimigo da alma não venha fazer morada em você. Porque, como eu disse anteriormente, ele anda vagando procurando casa vazia. Quando ele encontra uma casa vazia, ele entra e faz morada e traz mais 7 com ele. Aquele que foi expulso quando você estava no mundo, quando você era do mundo, quando você fazia parte das coisas mundanas, quando você estava no lamaçal de lama do pecado, Jesus foi lá, te salvou, te trouxe. Deus te pegou, te trouxe para a luz do Filho do seu amor. E uma vez você estando na presença de Deus, você agora está limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aí quando você sai da presença de Deus agora, o diabo ele volta com mais 7, aquele que foi arrancado da sua vida, que foi expulso, ele vai e traz mais 7 com ele e se torna 8 demônios. 8 demônios, presta atenção. Se torna 8 demônios agindo na tua vida. Imagina, um já é horrível, insuportável. E muitas pessoas não conseguem vencer um. Imagina 8. Por quê? Porque você deixou a sua casa vazia. E por isso o espírito maligno entrou com mais 7, fez morada e agora a tua vida está destruída. Mas volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. E Deus te libertará. Jesus te libertará. Entendemos aqui muitas coisas importantes, como o que disse Jesus que haveria de fazer o Espírito da verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, versículo 13. O Espírito fala. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ensina. 1 Coríntios 2, versículo 13. Testifica. Romanos 8, 16. Intercede. Romanos 8, 26. Reparte os dons. 1 Coríntios 12, versículo 11. E convida o pecador. Apocalipse 22, 17. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A quem disse Cristo, o Espírito Santo haveria de glorificar. A quem disse Cristo, o Espírito Santo haveria de glorificar. Aí entendemos. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Esse é Jesus dizendo, tá? E vou-lo-á de anunciar, como está em João 16, 14. Segundo esses textos, é claro que o Espírito Santo é o representante pessoal de Cristo na terra. Preste atenção. Permanecendo na igreja pelo fato de habitar no coração dos crentes. Conclui-se, preste atenção, conclui-se que qualquer tentativa de tornar um homem substituto de Cristo em lugar da terceira pessoa da divindade é uma tentativa de pôr o homem em lugar de Deus. Assim, um princípio fundamental do papado renegar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aleluia. Mas não podemos renegar a obra do Espírito Santo. Então aqui nós entendemos algo maravilhoso e tremendo da parte de Deus. De que maneira Deus nos tem revelado as coisas ocultas do reino. Eu vejo isso muito importante, que Deus só revela as coisas dele, no meu modo aqui de pensar, tá? Eu acredito que Deus só revela as coisas para nós do reino através do Espírito Santo. Vou falar mais uma vez. Eu, evangelista Luiz Alberto,
no meu modo de pensar, eu creio que Deus só revela as coisas para nós através do Espírito Santo. Vamos ver aqui se eu estou certo no que eu estou falando. De que maneira Deus nos tem revelado as coisas ocultas do reino? Bom, vamos lá. Deus nos revela pelo Espírito Santo. Então eu estou certo, não é isso? Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, o Espírito Santo escuta todas as coisas, principalmente até aquelas mais profundas de Deus, que está em 1 Coríntios 2, versículo 10. Para você ver, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo, verdadeiramente, ele é o próprio Espírito de Deus. Por quê? Nós entendemos aqui, se uma pessoa quiser colocar um homem no lugar da terceira pessoa da Trindade, ele está querendo colocar o homem o quê? No lugar de Deus. Porque a terceira Trindade é quem? O Espírito Santo. Então, se colocar o homem na terceira Trindade, está colocando o homem no lugar de Deus, então o próprio Espírito Santo é o próprio Deus. Nós entendemos que ninguém nunca vai tomar o lugar de Deus. E ninguém nunca vai tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Porque ninguém pode saber das coisas mais profundas de Deus, a não ser o Espírito Santo. E Deus só pode nos revelar as coisas para nós através do seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem, ou como você pode chamar, um estudo, mas que seja muito importante para a sua vida espiritual, pois estamos falando de coisas espirituais. Estamos falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Hoje é um dia de adoração, hoje é um dia de busca do Espírito Santo, e por isso estamos hoje falando do Espírito Santo, porque queremos a cada dia mais o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida e fazendo morada no nosso corpo, pois a Bíblia declara que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas como eu disse anteriormente, no início desta gravação, que se a pessoa ela dá lugar a espírito maligno, o espírito maligno vai entrar. Então não dê lugar ao espírito maligno, pois o teu corpo não é morada do espírito maligno. O teu corpo é morada do Espírito Santo, pois a Bíblia declara, não é eu, Luiz Alberto, eu, evangelista Luiz Alberto, que estou dizendo. Estou falando o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia declara que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não o templo do espírito maligno. Então, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que o seu corpo não se torne trevas, e sim luz. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, todo o nosso corpo é iluminado. Somos uma lamparina acesa, cheia do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. E o que vai acontecer na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, todas as coisas cooperarão para o bem dela. Ela será guiada, iluminada, protegida pelo Espírito Santo. Ela será protegida. Ele intercede por nós, como eu li aqui vários versículos bíblicos. Ele intercede por nós, ele cuida, ele faz tudo por nós. Basta tão somente nós dizer para ele hoje assim, ó, fale comigo: Espírito Santo de Deus, eu te amo. Espírito Santo de Deus, eu te amo. Fale com ele assim: Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, desça sobre mim, encha-me de ti, Espírito Santo, faça morada em mim, Espírito Santo, ilumine-me, que eu seja uma lamparina acesa, cheia de ti, Espírito Santo, que aonde eu passar, as pessoas vejam o teu brilho em mim, e que eu seja verdadeiramente uma pessoa, Espírito Santo, transformada pelo teu poder.
Derrama, Espírito Santo, sobre mim a tua presença. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz porque estou na presença de Deus. Porque se eu não estivesse na presença de Deus, eu não seria feliz. Mas como eu estou na presença de Deus, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui trazendo um estudo, uma palavra, uma mensagem para o teu coração, para o coração dos seus familiares. Que Deus possa os abençoar rica e abundantemente. Que a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo seja sempre na nossa vida, no nosso lar e na nossa família. Quero falar com todos os inscritos do nosso canal. Sim, você que não é inscrito, se inscreva, tá? E você que já é inscrito, deixe aí o seu like, seu comentário. E você que não é inscrito, como eu disse, se inscreva para que você possa receber os vídeos de primeira mão assim que forem postados aqui da Palavra de Deus. E você vai ser abençoado. O que eu disse? Você vai ser abençoado. Seu lar, sua família vai ser abençoados através da Palavra de Deus. Porque você está abrindo não só o seu coração para a Palavra de Deus, mas está abrindo o seu lar para que entre a presença de Deus através da palavra, ok? Que Deus abençoe a todos, fique na santa paz e até a próxima. Deus quer, depende de mim e depende de você. Glória a Deus.